Olá, amigos! Estamos entrando na sessão 4 do seminário Acompanhando Lacan. Veremos hoje o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 do livro 1 do seminário. O capítulo 10 inicia com Lacan falando da libido e do como esse tema, esse conceito, foi problemático para Freud, porque Freud tinha dificuldade de delimitar bem do que se tratava essa ideia. Mas a libido é a energia psíquica que usamos para investir nosso desejo. Ela é sempre da ordem sexual, justamente porque ela parte da nossa relação com o campo do grande outro, com o desejo do outro. Então a libido não tem relação com a biologia, com o organismo, como Freud pensou inicialmente nas suas formulações teóricas. E aqui que a gente encontra uma máxima lacaniana quando ele diz: nós não seguimos Freud, o acompanhamos. Porque o que interessa a nós, assim como em Freud, assim como em Lacan, é o estilo da pesquisa deles, é o desejo deles, e não tomá-los como mestres, como aquele que porta o saber totalizado da psicanálise. Na psicanálise não há mestres, não há pai de todos, é cada um tentando se virar com a sua solidão. Cada um tem que se descobrir e se inventar analista à sua maneira. A gente estuda esses autores porque eles vão nos dando a baliza, eles vão nos dando o norte para que a gente continue avançando e pesquisando na ciência psicanalítica. Após isso, Lacan vai nos dizer que a libido não tem a ver com o objeto em si, mas sim com uma imagem. Ou seja, a libido investe numa representação. Portanto, tem a ver com um viés imaginário. Isso também é interessante para que a gente entenda que nós não nos relacionamos com pessoas, coisas, com objetos empíricos, mas sim com representações dessas pessoas, desses objetos, dessas ideias. O nosso mundo psíquico investe em representações. E aqui ele dá mais um passo dizendo que nós não conseguimos nos relacionar verdadeiramente com alguém só no campo do imaginário. É preciso que entre o registro do simbólico para que a gente consiga acessar algo verdadeiramente de um outro sujeito além de nós mesmos. Se a gente ficar numa relação só de imagem, só de significado, só de compreensão, a gente não acessa o outro, mas apenas as nossas próprias imagens. Ou seja, numa psicanálise é preciso que o paciente fale, é preciso que ele falhe, é preciso que ele se equivoque para a gente poder ter acesso às suas condições subjetivantes de origem. Depois disso, que é bem importante entendermos, a gente entra na ideia de que existem dois narcisismos. O narcisismo que se refere à construção da nossa imagem corporal, quando o bebê apreende a sua imagem humana, a sua imagem totalizada a partir do olhar do outro. Então isso fala do narcisismo primário. E há um narcisismo secundário que diz da relação do sujeito com o outro e não só diretamente com a sua própria imagem. Ou seja, é quando o que interessa no narcisismo é o olhar do outro e o que o outro pode reconhecer do valor do sujeito, do valor fálico, das insígnias fálicas que o sujeito passa a buscar na relação com a alteridade. Então, assim, o que isso diz, Que na medida em que o bebê, que a criança abre mão, recalca essa imagem corporal plena, sem falhas, na medida em que o bebê suporta não ser perfeito, é que ele vai buscar tentar recuperar algo desse narcisismo primário na relação com o outro e, portanto, vai se alienar ao desejo do outro.
O outro vai se apresentando então para o bebê, para a criança humana, vai se apresentando como portador do lugar do ideal de eu. O ideal do eu só pode ser investido na medida em que o eu ideal for recalcado, for abandonado. E aqui, muitas vezes, a gente vai poder localizar o fenômeno, a dinâmica, a explicação do funcionamento do amor, do funcionamento das idealizações. Quer dizer que quando alguém idolatra, idealiza um outro, na verdade é o seu eu, é o seu ideal de eu que está projetado nesse outro. É interessante pensarmos, né, que nos apaixonamos ou admiramos ou idealizamos alguém que serve como superfície aonde a gente projeta o nosso ideal do eu para recuperar, parcialmente pelo menos, a plenitude perdida do nosso narcisismo infantil, do nosso narcisismo primário. O capítulo 11 vai versar especificamente sobre o ideal do eu e o eu ideal, onde Leclerc vai trazer um resumo do texto Narcisismo para continuar falando da libido. Falando do narcisismo, vale lembrar que o eu é a sede da libido, seu reservatório principal, assim como objeto de investimento da própria libido. Então o eu é um objeto em que se investe a libido e da onde parte também a libido. O eu, portanto, sendo fonte e objeto de investimento narcísico no narcisismo primário. Falando em narcisismo, Lacan entra no campo do amor, nos mostrando que o fenômeno do amor pode comportar fenômenos narcísicos, imaginários e fenômenos simbólicos. Existe o amor de tipo narcísico, em que se ama o outro enquanto parte de si próprio, do que se foi ou do que se quer ser. Existe o amor simbólico, na medida em que se ama o outro como radicalmente outro e também com suas faltas. Quer dizer que para amar o outro é preciso suportar a falta do outro, e só se suporta a falta do outro se antes suportarmos a nossa própria falta. Então amar pode ser de tipo narcísico e pode ser de tipo simbólico, imaginário ou simbólico. O narcisismo, também nos lembra Freud, é muito sedutor na medida em que um sujeito narcísico apresenta a imagem de alguém totalmente pleno e satisfeito consigo próprio. É por isso que as pessoas que se apresentam assim geralmente são objetos de amor dos neuróticos e daqueles que suportam a falta em si mesmos. Saindo um pouco do campo do amor, Freud vai falar do narcisismo que os pais se utilizam para constituir o narcisismo dos seus filhos. Ele nos diz que a criança investida pelos pais é investida pelo eu ideal dos pais. Ou seja, o que os pais investem nos seus filhos é uma energia derivada da criança ideal que eles sonharam que um dia foram ou que queriam ser, mas não conseguiram. Então, os pais investem nos seus filhos a representação da sua própria criança recalcada no seu narcisismo primário. O narcisismo primário é correlato ao eu ideal, que é o registro da perfeição mítica vivida pelo sujeito em algum momento em que ele se acreditou inteiramente completo. Já o eu ideal dá lugar ao ideal do eu, formando a promessa de reencontrar parte desse narcisismo perdido no futuro. Então poderíamos dizer que o ideal do eu só existe na medida em que o eu ideal for recalcado. O eu ideal situa-se no registro do imaginário, enquanto o ideal do eu no simbólico.
Vocês veem que a felicidade poderia ser entendida como o momento em que encontramos parte desse narcisismo primário recalcado em alguma representação do nosso eu no presente ou no futuro. Quer dizer que nos afastamos desse ideal narcísico com muita força e também com muita força vamos tentar retomar esse pedaço de narcisismo primário no futuro, o que seria o ideal do eu. Esforço nosso para responder ao ideal do eu, muitas vezes imposto pela cultura. O momento em que recuperamos um pedaço desse narcisismo primário, temos a sensação da felicidade. Então a felicidade é quando pegamos na mão esse ideal do eu, geralmente apresentado, imposto pela cultura. Na lição 2, Lacan vai abrir o tema nos mostrando que o instinto é da ordem da necessidade e do fechamento, ou seja, que o instinto é essa promessa, é esse desejo, é essa utopia de que existe um objeto totalmente adequado à nossa necessidade e que, portanto, nos satisfaria inteiramente. Ali está a paixão do imaginário, é a paixão de encontrar uma solução completa para a nossa falta. Vale lembrar que o instinto está totalmente descartado, desmontado, logo num primeiro momento em que o sujeito humano entra no campo da cultura, do simbólico, da palavra. No plano também do fechamento completo, encontramos o tema da identificação, quando o paciente, o bebê, o sujeito está totalmente capturado numa imagem dupla de idêntico. Por isso que a identificação também é uma paixão do imaginário, porque ela nos propõe que possamos formar novamente uma célula única. Isso se encontra nos fenômenos psicóticos, onde o sujeito e a sua identidade podem se colar a de outro e fazer uma loucura a dois, ou até se identificar inteiramente com um personagem da história, um personagem universal. O campo do imaginário também se verifica nos animais, no comportamento sexual dos animais, tema estudado pela ciência da etologia, ciência que estuda o comportamento animal. Mesmo que o animal esteja inteiramente no imaginário, o imaginário do homem não é a mesma coisa, porque o imaginário do homem sempre porta, de alguma forma, um traço de simbólico. E quando entra o simbólico, entra o sexual. E o sexual é o que produz desordenamento, é o que produz impossibilidade de fechamento. Por isso que a relação do homem com o sexual e com o imaginário nunca é de completude. O sexual introduz no homem a impossibilidade de fechamento, plenitude e completude. Isso também deve funcionar para o que se entende como sendo o fim de uma psicanálise. O fim de uma psicanálise jamais deve ser entendida como um fim adaptativo, onde tudo se encaixe perfeitamente. Fim de uma análise não é o sujeito encontrar a sua capacidade plena de enfrentar a vida, porque isso não existe. Passando desse pensamento, a gente vai encontrar agora Lacan inserindo um novo espelho, o espelho plano, para completar o esquema óptico que ele trouxe nas aulas anteriores. O esquema óptico de Boas agora recebe uma intervenção do pensamento de Lacan, quando Lacan coloca um espelho plano do lado oposto ao espelho côncavo.
Esse espelho plano representa o outro simbólico, representa a palavra, o testemunho da linguagem. E é só com a entrada desse simbólico que a consistência da relação do imaginário com o real se produz. Ou seja, sem a entrada do simbólico, essa relação imaginário e real pode ser desfocada, pode ser desorganizada facilmente. O simbólico vai, portanto, amarrar essa imagem real com esse objeto fático, ou seja, vai amarrar o imaginário com o real, de forma com que o eu possa se apropriar disso que o outro lhe diz. Sim, este é você. É através do simbólico, portanto, que o imaginário se encontra consistência. A troca simbólica é o que organiza a relação dos homens uns com os outros. É a palavra que permite identificar o sujeito. Então Lacan apresenta uma nova formulação no esquema óptico para mostrar que o simbólico é importante para estabilizar e para afirmar a junção do imaginário com o real. No capítulo 12, Lacan continua trabalhando com o espelho plano do esquema óptico. Essa imagem refletida no espelho plano se chama imagem virtual e é uma imagem estabilizada. Ele fala que o que está expresso nesse modelo do espelho plano pode ser encontrado em Hegel, quando Hegel diz que o desejo do homem é o desejo do outro. Mas isso não deve ser entendido da mesma forma que Hegel propôs. Quando dizemos que o desejo do homem é o desejo do outro, não quer dizer que o homem queira ser desejado pelo outro, como faz pensar alguns intérpretes. Quer dizer que a condição desejante do homem vem da condição desejante do outro. É nesse sentido que Lacan propõe essa frase enigmática: o desejo do homem é o desejo do outro. Quer dizer que o homem se compreende como um ser de desejo na medida em que o outro lhe reconhece como um ser de desejo. Ok? É importante isso ficar claro. E também é na medida em que entendemos que o outro tem um corpo e um desejo que começamos a nos compreender como tendo um corpo e um desejo. Essa é a leitura correta desse aforisma lacaniano. E também o outro se apresentando como completo, tendo as suas bordas, tendo a sua potência, que o sujeito também vai se compreender aos poucos assim. O que acontece é que o homem, por nascer num estado completamente prematuro, necessita inteiramente dos cuidados do outro para não morrer. E é por isso que o homem compreende o outro inicialmente como mestre absoluto. É por isso que o homem precisa localizar o outro inicialmente como inteiro, por causa da sua imaturidade, por causa da sua dependência absoluta. O bebê humano precisa localizar o outro inicialmente como absoluto. É por isso que nós criamos deuses, desde o começo, para dar conta da nossa desadaptação, da nossa insuficiência frente à condição humana do bebê. É desse outro inteiro que o bebê humano recebe a confirmação da sua humanidade e de sua junção do corpo real com o corpo imaginário. Aqui está mais uma vez a função do espelho plano, que é ser a testemunha simbólica que introduz a legitimação do ser do sujeito. Esse espelho simbólico, plano, é como se fosse o adulto que diz: sim, este é você. Este que você está vendo no meu olhar é você. Esse é o espelho plano. Se a gente não conta com essa amarragem simbólica, a gente está numa situação onde o eu
pode facilmente entrar em colapso. Encontramos isso nos sonhos, nas crises de pânico, nas psicoses, aonde o eu se desestabiliza, aonde o eu se desmonta. Então, se não temos bem amarrado o eu imaginário com o real e o simbólico, encontramos esses fenômenos de decomposição, esses fenômenos de desintegração da identidade. Uma das formas que fazem suplência para essa angústia de despedaçamento do eu é o sujeito se alienar à imagem do outro, se alienar à verdade que o outro lhe diz a respeito de si. É buscar a sua verdade no outro para acalmar e para apaziguar a angústia. Mas, por outro lado, isso gera também muita angústia e muita dependência, porque o sujeito nunca vai conseguir existir por si próprio. Então, que fique claro, entrando na lição 3, que é o desejo que permite ao sujeito se afirmar como alguém particularizado no campo do grande outro. E também é importante que se entenda que esse sujeito que se compreende como desejante só é possível quando algum outro primeiro ou reconheceu como desejante, que é a questão do que recebemos do nosso grande outro, né? É preciso que o nosso grande outro nos reconheça como um sujeito de desejo para que a gente possa se apropriar dessa ideia de que nós somos também um sujeito de desejo. Desejo causado pela nossa entrada na linguagem. Desejo causado pela perda que precisamos aceitar para entrar no campo das trocas humanas. Então o desejo tem que também ser transmitido do grande outro para a sua cria. E o desejo, portanto, é constituído pelo simbólico, e o simbólico é o terceiro na relação humana. É o elemento terceiro na relação humana, que Lacan vai chamar de lei. Então, quando vocês escutam Lacan falando de lei, ele está falando do simbólico, esse mediador que particulariza cada um de nós nas relações que a gente estabelece com os outros. Então, a lei regula as normas e as relações humanas. O modelo ótico vai nos propor que o inconsciente também é essa parte que não foi especularizada, essa parte que foge, que escapa ao imaginário, às identificações e que, portanto, escapa do campo dos significados. Por isso que o sintoma humano que parte do inconsciente sempre aparece como carente de sentido. Por isso que é só depois que os sintomas vão ganhar sentido, na medida em que eles vão se integrando à história do sujeito. O que vem do inconsciente, portanto, por não ser especularizado, sempre vem, em um primeiro momento, como não sense, como sem sentido. Ok? Então por aqui terminamos o nosso 4º encontro.